começando, tá show. Então tá, Arthurzinho, vamos ver se nós estamos online aqui pelos nossos canais do Como Cuidar Idoso. É o primeiro, Arthur? Os dois ao mesmo tempo, então estamos pela plataforma Dolce Vita Geriatria, aliás, pela plataforma Como Cuidar Idoso. Olha aqui, deixa eu ver aqui. Ok, tá tudo organizado. Deixa eu ver aqui o nosso Instagram, que não consegui. Ah, Arthur, vem me ajudar aqui. Faz isso aqui ficar, faz ficar ao vivo funcionar. Então, boa noite a todos. Mais uma terça-feira, pulamos uma terça-feira, né? Então, para quem nem percebeu que nós não falamos na terça-feira passada, estou aqui para dizer que sim, nós não falamos na terça-feira passada, o que nós vamos falar hoje com a nossa enfermeira e a nossa fono, com a Luane Botton e a nossa enfermeira Juliana, que, para quem não me conhece, é minha irmã e sócia do Dolce Vita, uma geriatria que tem mais de 11 anos na cidade de Santa Maria, Rio Grande do Sul. A Luane trabalha na geriatria, também trabalha nos hospitais, né? Nós estamos começando essa transmissão aqui perfeito agora também pelo Instagram. Deixa eu só botar esse telefone aqui. Obrigada, Arthur. O Instagram mudou de cara? Ele está com uma nova versão. O Instagram está com uma nova versão. A moça tecnológica não percebeu isso, né? Que era eu, como o tempo passa e a tecnologia voa, eu nem percebi isso. Também temos as nossas relações com umas questões de, enfim, doença. Nós não conseguimos o tempo inteiro ficar atualizados do que a tecnologia tem por aí, mas nós seguimos com os nossos atendimentos, tanto na clínica, no Dolce Vita, mesmo em época de Covid. A Luane também eu sei que segue trabalhando da mesma maneira. Nós, pelo contrário, não estamos trabalhando menos, estamos trabalhando mais, porque precisam de muito mais cuidados os nossos clientes e nós mesmos, até com o tempo, mais tempo de dedicação nosso para colocar a nossa toda parafernália, né, de proteções para poder fazer os atendimentos. Então, está aqui a nossa enfermeira Juliana, acima, que é minha irmã, e a Luane, e hoje nós vamos falar sobre alimentando o idoso com demência, tá bom? O Arthur é suporte nosso, está aqui do meu lado, ele vai colocar a nossa plataforma, que é comocuidaridoso.com.br, que são atendimentos que a gente faz online para quem necessita. Esse atendimento de hoje é um atendimento que a gente faz todas as terças-feiras e essas orientações são gratuitas, vocês podem compartilhar, até quem está aqui agora, se puder compartilhar no seu Face, ou para pessoas que têm familiares idosos em casa. Em especial hoje, quem tem familiares ou conhecidos com Alzheimer pode compartilhar e, por favor, façam suas perguntas, que vai também contribuir com o compartilhamento das nossas orientações, né? Por exemplo, as gurias, a Ju tem 11 anos de know-how nessa área, a Luane, quanto tempo, Luane, tu tem? 12 anos. 12 anos. 12. Então, 12 anos a Luane, 11 anos a Juliana, nesta área específica, né? Então, temos bastante know-how a compartilhar e estamos aqui dedicando o nosso tempo generosamente para que possamos contribuir com as famílias também de uma socialmente, entende? Então, que ninguém fique sem orientações, que ninguém fique sem cuidado, isso é o que a gente pode fazer nesse período de pandemia, enfim, esse é o nosso projeto agora. Hoje já é a nossa 30ª live, ou próximo disso, nós já estamos fazendo as lives todas terças-feiras, dias de maio. Também lançamos 5 livros, né? Eu tenho o livro da enfermagem aqui, o livro da Luane aqui, que é deglutição, cuidados básicos, né, que são dicas para manter a deglutição segura e eficiente, né? Essa da Luane, e o da Juliana tem cuidados, como se cuida idoso de manhã, de tarde, de noite, e também conta um pouquinho da história do Dolce Vita. O Arthur depois vai colocar esse link ali para vocês, se quiserem adquirir esse material. Até tem uma surpresa hoje, acabei de convencer as duas, a fono e quase que a nutricionista eu já convenço também, né? A fono e a enfermeira, de quem adquirir o material delas, tem uma consulta, é só agendar através do WhatsApp, depois eu vou colocar, enquanto a Luane fala aí, e a Juliana, eu vou colocar esses contatos tudo, então, quem quiser consulta com elas, online, elas vão poder fazer com vocês, é só botar na agenda ali, já vou largar o telefone delas, então vocês só precisam daí
enfim, adquirir o material, tá bom? Isso é dedicar o cuidado, obviamente, quem está aqui, eu sei que cuida de algum familiar ou é algum profissional, quem está aqui se interessa por isso que nós fazemos, que nós trabalhamos, tá? E muito obrigada, então, pela presença e pela audiência de vocês. Juliana Manarim, obrigada, boa noite, tá bom? Eu vou começar a dar boa noite daqui a pouco para quem está nos outros canais também. E vamos lá. Para quem não conhece, vou apresentar a Juliana. Juliana se apresenta para quem não conhece. Temos nesse momento umas 10 pessoas ao vivo aqui, online, não consigo saber quem são. E também pelo Instagram tem Ana Dias. Tudo bom, Ana? Olha quem está aqui, Ju, a enfermeira, a enfermeira Liana, que nós tanto gostamos, né? A pessoa que se dedicou muito aos curativos da nossa mãe quando precisou e nos ensinou, e já esteve aqui em live conosco também. E ela tem até um curso sobre curativos. Então, quem quiser, daqui a pouco a Liana bota por aí, Liana, que eu já largo lá no Facebook, que eu vi que tu tem um curso daqui uns dias, tá? Não sei que dia que é, o curso sobre lesões de pele, né, Ju? Ju, fala como é que é o curso não sei se tu viu o curso da Liana que vai ter. Enfim, é sobre curativo, né? Sim, olha só. Eu vou falar. Dia 25 de novembro, das 2h30 às 18 horas, manejo de lesões por pressão, com a Liana. Daí o contato, o Arthur vai colocar ali na bio. Amanhã tem uma live, prevenção de lesões por pressão, da Liana com a professora Neida, deixa eu só ver a hora, às 19h30, no perfil da Cicatricari. Eu coloco ali, Ju. Eu coloco ali agora. A Mana coloca. Eu vou te mandar é coisa da enfermeira, né? Tu viu que a enfermeira já está puxando o assunto da enfermeira. Luane, se nós deixar as enfermeiras falar, né? Tomou conta da nossa live. Verdade. Tá bom. Então tá, um beijo então. Ju, eu já penso as perguntas para a Luane, vocês vão se virar nos 30 agora, e eu e o Arthur vamos estar compartilhando essa live também nos grupos de demência, então vai entrar alguém mais tarde aqui, e aí eu vou estar fazendo as perguntas que eles vão estar fazendo nas plataformas dos dois Facebooks, tá? Que eu não consigo olhar os dois no mesmo tempo, inclusive são 3, por causa do grupo fechado do Como Cuidar Idoso que a gente tem. Tá bom? Então, Luane. Boa noite. Obrigada, gurias, pelo convite mais uma vez. Vamos falar, então, hoje como alimentar o idoso demente. Eu vim até para casa agora pensando qual seria a melhor ordem para isso. E aí eu pensei em seguir a ordem de uma refeição mesmo, né? Para a gente ir pensando nas etapas e qual a melhor forma de oferecer isso ao nosso idoso. Uma coisa que é importante, a apresentação do prato, né? Sempre saudável, obviamente, não temos a Nutri aqui, mas vamos puxar para o saudável também, porque é importante. Aquele prato bem colorido, né? Não misturar os alimentos demais, deixar o paciente enxergar o alimento, conseguir identificar a diferença entre um e outro, porque muitas vezes o paciente demente não reconhece o que ele está comendo, isso é importante, até para ele saber se ele está recebendo alguma coisa que ele gosta ou não, dá preferência para esses alimentos que ele gosta, mesmo que não sejam saudáveis, né? Não precisa ser sempre, mas de vez em quando fazer essa oferta para agradar mesmo, porque eu acho importante, porque a alimentação é um prazer. Então, a gente precisa oferecer isso para eles, e como geralmente, claro que aqui tem profissionais que devem estar ouvindo, mas muitas vezes a gente está cuidando da mãe, da avó, do vô, né? E aquela vontade de agradar vem e é importante. Mesmo... Oi. Olha, eu sempre explico para as gurias uma coisa que é assim, ó, tipo, falar o que está sendo ofertado. Tipo, porque muitas vezes eles não reconhecem isso que tu estava falando, né? Ele não reconhece por mais que tu mostre, né? Então, eu falo assim, dona fulana, vamos comer um pão com geleia de uva. Isso. Encosta a geleia de uva na boca para fazer o reconhecimento do alimento, né? Fazer sentir o cheirinho do alimento também.
Aí já se inicia toda aquela vontade de comer, né? Tudo isso é importante. Uhum. Sem ficar ofertando, sem falar, né? Isso. E Uhum. o café, os líquidos, a mesma coisa. Vamos tomar água, vamos tomar o café, vamos tomar um suco de. Sempre é muito importante que as pessoas que estão alimentando, elas falem, independente de, tipo assim, mas ele não está entendendo. Não importa, porque a gente está falando a palavra que o cérebro em algum momento talvez reconheça, a gente não sabe, e o olfato e o paladar reconhecem aquela palavra. Então é muito importante que a gente faça essa ligação toda para que a pessoa se mantenha comendo por mais tempo, né? Uhum. Porque o idoso ele já tem a memória dos alimentos, né? Então é importante tu resgatar isso neles. Tão bem como a Juliana falou mesmo, mostrar o alimento, deixar ele sentir o cheiro. Se é um paciente que não está mais reconhecendo, falar o que é, o que tu está oferecendo para ele. E se for um paciente que já está com uma alimentação mais restrita, que necessita comer alimentos pastosos, todos triturados, também eu sempre falo isso, não triturar tudo junto, né? Jogar feijão, arroz e carne no liquidificador, não. Prepara um prato bonitinho, com uma porçãozinha do arroz, um cremezinho do arroz, um cremezinho do feijão, um cremezinho da carne, um cremezinho de salada colorida, um laranja, um verdinho, para que aquilo ali seja agradável aos olhos, porque a gente come com os olhos também. E resgatar essa memória sempre, falar o que ele está comendo. Até porque quando já é o caso de estar triturando, muitas vezes a gente olha o alimento triturado e não consegue reconhecer o que é, né? Então, deixar sentir o cheirinho e dizer o que é. Pergunta se reconheceu, se sabe, se não lembrar, mostra e diz o que é. Até quando é fruta, quando é um lanchinho, é legal mesmo que tu vá oferecer uma batidinha de manga, uma batida de banana, deixa a fruta próxima para ele enxergar o que ele está comendo. Porque a gente está acessando essas memórias, por mais que às vezes eles já não estejam mais se comunicando com a gente, eles estão ali, eles estão acordados, se eles estão comendo é porque estão acordados, e eles vão resgatando, e cada contato, cada memória que eles conseguirem ter nesses momentos é muito importante. Então, o cheirinho da comida, a apresentação, independente da textura do alimento. Sempre procurar mostrar o alimento na forma natural. Se fez uma batida de fruta, tenta mostrar a fruta, ver se ele consegue identificar. Só aí vocês já estão trabalhando bastante, um monte de coisas com relação ao cognitivo, à memória, resgatando essas memórias, fazendo ele pensar naquele alimento, se é um alimento que ele gostava. Aqueles que vocês sabem que ele gosta, já provoquem um pouquinho mais, deixem mais tempo para eles identificarem o alimento, né? Tanto para líquido como para comida. Esse resgate de memória que a Juliana mencionou é bem importante. Vou puxar para o lado da fono, né, Juliana? O que tu for lembrando aí que é. Mas a parte da enfermagem pode ir falando. Eu sempre, né, incomodando com a questão da postura. Assim, meus pacientes já sabem que eu chego para fazer o atendimento. Se não está bem sentadinho, bem reto, eu já começo a puxar travesseiro e organizar. Tem que cuidar o tronco para o tronco ficar reto, porque às vezes se é aquela cama de hospital, a gente só eleva a cabeceira e senta comprimindo toda a musculatura respiratória, abdominal, isso já vai alterar a deglutição. Aí já é um paciente com demência, né, que já nem reconhece muito aquele momento da refeição, já vai estar todo torto, já vai prejudicar toda a função em si. Então, postura sempre bem reto, nem que tenha que colocar travesseiros, coberta do lado, porque às vezes pende para um lado, pende para outro, mas tentar deixar o mais reto possível. E isso é bem importante, gente, pela questão da prevenção da aspiração do alimento, né? O risco do alimento ir para o pulmão.
Eu sempre explico, deitar, comer deitado, no geral, as pessoas ficam com a cabeça inclinada, hiperestendida para trás. Essa postura de cabeça, a Juliana sabe, conhece muito bem, ela alonga buraco de pulmão. Inclusive, é a postura que é feita para entubar o paciente, justamente porque a cabeça bem para trás, o tubo passa reto para a via aérea. Só que na hora da refeição, a gente não quer isso de forma alguma. Então, bem sentado, eu vejo bastante paciente com Parkinson, que tem aquela rigidez muscular, eles vão ficando naturalmente com o pescoço enrijecido e essa postura de cabeça hiperestendida. Tem outras doenças também que levam a esse padrão de postura. E isso para a deglutição é péssimo, porque via aérea ali o buraquinho do pulmão fica abertinho só esperando os alimentos. Então, tentem posicionar da melhor forma possível. A gente sabe que nem sempre é o ideal, mas a gente procura chegar o mais próximo disso. Então, bem sentado e até para engolir, uma postura que é comum para proteção é justamente baixar a cabeça, porque baixando a cabeça a gente comprime o buraquinho do pulmão e aí facilita o escoamento desse alimento para esôfago, para estômago, para descer para onde tem que ir mesmo, tá? Os líquidos têm um cuidado especial, paciente demente no geral, eles agem muito pelo automático. Então, tu coloca um líquido na boca, o líquido ele escorre muito rápido. Se não der tempo dele organizar e preparar, e aquele líquido for mais rápido que a contração muscular para proteger o pulmão, esse líquido vai acabar escapando para pulmão também. E esse é o grande problema do líquido, que às vezes eu estou atendendo e o pessoal me pergunta, mas nem água pode, mas água é o mais difícil. E outra coisa, sempre oriento as meninas a encostar o copo depois de falar, tipo, quando eles ainda tomam no copo, não de canudinho, né? Tá, assim, vamos tomar a água. Encosta o copo na boca para o cérebro receber o comando e depois faz o movimento de levar o copo. Nunca vem com o copo assim já, pronto para a pessoa tomar, porque esse tempo ele é muito mais lento na demência, né? Então, quando para a gente parece um movimento simples e que é automático, né? Na demência a gente precisa bastante tempo, preciso falar, aguardar, encostar o copo, aguardar, levantar o copo bem devagarinho para que ele sinta o líquido na boca e comece a engolir esse líquido. Então, é um processo lento, não adianta a gente ter pressa para fazer isso, que não funciona. Perfeito. É isso mesmo. Até para dar tempo dele se organizar de engolir esse líquido. Porque, claro, se tu chegar com o copo já virando, ele já está com os movimentos lentificados. Tu não vai dar tempo para ele nem reconhecer que tu aproximou um copo e que vai chegar água até a boca. E aí sim, realmente vai escapar, ele vai acabar tossindo, ele vai acabar se afogando. Então, sempre bem, como a Juliana falou, com calma. Tem que ter paciência, né? Não dá para ser com pressa, para ele reconhecer, para ele perceber o que está acontecendo, o cérebro reconhecer, a memória resgatar aquele acontecimento, porque ele já não tem. Já começa assim de uma forma diferente, né? Porque no geral a gente não vem uma outra pessoa trazer o copo até a boca. Até uma coisa importante que eu digo, se o idoso tem condições de repente até segurar o copo junto, porque daí ele já vai começar no cognitivo com aquela memória de que pegou o copo e ele que está levando até a boca. Às vezes até eu faço nos idosos, a gente consegue sentir que conforme eles levam o copo até a boca, eles começam a inclinar com a mãozinha deles e a gente acompanha o movimento daí só como um auxílio, mas eles que vão colocar a velocidade. E muitas vezes esse movimento ele começa e tipo fica aqui, né? Fica, em vez dele pegar o copo e virar na boca, ele viraria aqui. A gente só conduz até a boca
E aí, esse tempo é muito identificado, a gente consegue perceber muito bem ele botando e tirando, e por mais que seja muito difícil esse momento, assim, de auxiliar, não, que é muito importante, tanto para a comida no garfo, assim, ele junto com o movimento, porque ele faz uma deglutição muito mais fácil, e a gente está sempre mantendo a memória dele, que ele consegue comer. Não, tudo que a gente puder resgatar de memória deles em paciente demente está estimulando o cognitivo. A gente está conseguindo prolongar um pouquinho mais a qualidade de vida, trazer eles para o presente, porque muitas vezes até isso é difícil. Então, todos esses resgates de memória, de reconhecer o alimento, de pegar um garfo na mão, de pegar uma colher na mão, uma coisa que eu faço com paciente demente. Muitas vezes eu estou fazendo a oferta, mas eu dou um garfo para o paciente segurar. Para ele ter a sensação, por mais que ele não me acompanhe, que eu veja que mesmo que eu leve junto a mão dele, ele não consegue acompanhar, ele está segurando um garfo, porque quando a gente come, a gente segura um talher. E tudo isso é resgate de memória, tudo isso a gente está fazendo estímulo cognitivo, e o que a gente conseguir resgatar e conseguir manter dessa cognição já vai manter maior qualidade de vida nesse idoso, né? Mais alguma coisa, Ju? Com relação a líquido, acho que no geral é isso. A Ju falou do canudo antes. Eu sou bem a favor do canudo, porque eu vejo às vezes pularem do copo para colher. E assim, quem é que toma água de colher? Não sei. Já vi. Então, Eu gosto não. do copo, eu gosto do copo até o limite do copo, que nem eu digo assim, ó, quando não tiver mais nenhuma chance do copo, aí a gente insere o canudo, né? O canudo. Isso quando conseguem sugar, né? Tem toda essa. Mas a sucção também é um resgate de memória importante. Que vocês vão notar que toca o canudo na boca, no geral já faz aquele movimento de lábio, de preensão labial, para daí fazer o movimento de sucção. Tudo isso é resgate de memória. Sempre lembrar que vai colocar o canudo na boca. Eu explico muito quando eu dou os treinamentos a questão da escova de dente, né? Eu estou associando aí. Se algumas pessoas pegar, por exemplo, e pedir para outra pessoa escovar os dentes dela, vai ter a sensação terrível que é de ser escovado. Então, sempre avisa, ó, vou colocar o canudinho na sua boca, tem água aqui no copo, vão chupar. Com a escova de dente é a mesma coisa, a gente vai escovar os dentes, abre a boca, porque a sensação de estarem colocando alguma coisa na boca da gente sem... É uma invasão, né? É uma invasão. E mesmo com a demência, que muitas pessoas tendem a pensar que, tipo, ai, não percebe, ai, não isso. A gente não tem nenhuma comprovação que não se perceba, pelo contrário, a gente vê o tempo inteiro percepções, a gente que está mais ligado, mais direto nisso, a gente consegue perceber muito nítido que sim, se percebe, por mais evoluída que esteja a demência, que sim, a pessoa nota quando é avisado, quando tem uma forma de cuidar e outra forma de cuidar, em todos os sentidos, no sentido mais amplo do cuidado, não só na alimentação. Não, eles resgatam as memórias, a gente consegue observar, até de escovar os dentes, tu entregar a escova, fez a escova, entrega a escova de dente. Eu já vi paciente assim que a família diz que há séculos que ele não escovava, já estavam fazendo a higiene com a gazezinha, né, com a pinça, e eu fiz esse resgate e eles, coisa mais querida, foram com a escova de dente dentro da boca, tentaram fazer o movimento como se estivesse escovando, claro, sem pasta de dente, né? Se é um caso que tem uma dificuldade, mas só pelo resgate da memória já vale a pena. Eu sempre ensino que a gente deve deixar eles fazerem, independente da como eles fizerem, e após a gente faz assim, só deixa eu fazer aqui, onde precisa mais um pouquinho, só nesse cantinho, e aí sim a gente
faz uma higiene oral correta, né, e bem feita, mas não tirar a autonomia deles, né? É importante tentar manter o máximo de autonomia. Cuidar, outra coisa importante, a qualidade dessa deglutição, né? Não é normal ficar tossindo durante as refeições, tá dando comida, tá aquela tossezinha, ou limpando a garganta o tempo todo. Isso é sinal de que aquele alimento ali não tá descendo como deveria descer para esôfago. Se fosse normal tossir durante uma refeição ou ficar pegarreando, todos nós faríamos isso durante as refeições. Então, tá comendo, tá tossindo, tá pigarreando, é porque um farelinho, uma gotinha do líquido tá escapando para buraquinho errado ou chegando próximo que tá acionando esse reflexo de proteção. Então, assim, não é normal comer e tossir. A refeição tem que ser prazerosa. No momento em que vocês estão alimentando os idosos e estão percebendo que esse momento passou a ser um sacrifício, uma briga e um peso, o horário das refeições, tem alguma coisa errada, porque a refeição não pode ser dessa forma. Ela tem que ser saborosa, ela tem que ser prazerosa, de preferência que seja um momento que eles esperem assim com satisfação. Então, se não está sendo dessa forma, se já virou um peso, se já virou sacrifício a cada refeição, alguma coisa está errada. Então, assim, é hora de procurar ajuda, porque daqui um pouquinho começa a perder peso, pode ficar desnutrido, e acontece bastante, gente, de ficar desnutrido, de ficar desidratado, e a gente não se dá conta, porque quando é pai, quando é mãe, a gente convive tanto que a gente não percebe, né, isso. Então, assim, fiquem atentos a esses sinais, assim, mínimos. Olha só, tem uma pergunta que é assim, a senhora da casa está com o início de demência e é cardiopata e tem mais algumas patologias associadas e não aceita mais alimentação. A pergunta é se é relacionado à demência. Eu vou fazer uma resposta e aí tu complementa, Luane. Uhum. Eu acho que a primeira coisa que a gente deve fazer é um recordatório, que a gente chama, anotar tudo que essa pessoa comer nas 24 horas ou 48 horas, todo e qualquer alimento que ela aceitar e líquidos que ela aceitar. E a partir daí, investigar se tem alguma coisa associada às doenças que ela tem associada, tipo cardiopatia ou outras que não foram citadas. E sim, a demência faz com que eles se alimentem menos, aceitem menos, reconheçam menos alimentação. Só que a gente não pode ir de cara para essa resposta. A gente precisa descartar várias hipóteses antes e depois saber que sim pode estar associado à demência. E daí sim a gente precisa um nutricionista para suplementar, para calcular calorias, para a fonoaudióloga para ver se essa pessoa está conseguindo engolir ou se parou de comer como uma proteção inconsciente, que acontece muito, né, Luane? Bem tipo, comum. eles têm a demência e aí inconscientemente acontece a proteção. A Luane vai explicar um pouquinho. O corpo da gente, ele é muito esperto. Então, assim, quando eles começam a perceber que vem aquele alimento na boca e eles estão sentindo algum desconforto na hora de engolir, ou já tiveram essa fase de muita tosse, ou de sentir que ficou trancado alguma coisinha, e muitas vezes eles não sabem falar que isso aconteceu, eles não sabem expressar. A defesa deles vai ser não querer comer. E, gente, isso acontece muito, muito. Eles não querem mais se alimentar de medo de se engasgar. Fica um trauma daquele. Pode ter sido um episódio com um comprimido, com uma comida em específico. Mas foi só aquela vez que aconteceu. Mas fica o trauma e eles começam a diminuir cada vez mais a.
A questão que o trauma, tipo assim, ó, como a pessoa está com a demência em evolução, né? Ela não consegue trabalhar isso. Tipo, a gente mesmo, com o nosso cérebro funcionando, precisa lidar muito bem com os nossos traumas, né? E aí, quando tem uma demência associada a essa questão que a Luana falou, se afogou uma vez, se assustou, a gente vai precisar trabalhar muito bem isso, porque ele não sabe trabalhar com esse susto, com esse trauma e pode simplesmente não aceitar mais alimentos. O que a gente pode fazer? Ofertar outros tipos de alimento, outras cores, outros sabores, do doce para o salgado, do salgado para o doce, de outras consistências, lembrar coisas que a vovó gostava de comer, tentar ofertar, para ver se isso está relacionado com o tipo do alimento ou está relacionado com eu não vou mais comer nada, seja lá o que for me ofertado. E aí começar um processo de investigação. Para ver o que causou essa resistência à alimentação. Mas eu sempre digo, primeiro, procurar todas as outras alternativas, tenta oferecer um alimento mais cremoso, mais pastoso, um alimento que ele adore. Eu já tive paciente no hospital que eu comecei a terapia com um picolé, porque era a única coisa que a família disse que ele adorava, e foi a partir daquele picolé que ele aceitou que eu tocasse na boca, com aquele sabor que ele amava, e aí ele aceitou começar a trabalhar, tentar engolir, e a partir daquele a gente conseguiu introduzir outros alimentos. Então, às vezes, a gente pega uma coisinha para conseguir ampliar essa oferta. E, às vezes, isso leva um tempo, precisa de auxílio de profissionais, às vezes até de uma via alternativa para não deixar essa pessoa se desnutrir, se desidratar. Isso tem que ser muito bem avaliado. Mas importante isso do prazer, oferecer alguma coisa, sempre tentem isso, nem que seja estar com alimentação pastosa, ama lasanha, tenta fazer uma versão de lasanha pastosa, né? Assim, colocar camadinhas, faz um creme de molho vermelho, um creme de queijo, um purezinho de batata, faz as camadinhas, diz para ele que é lasanha, vai ter aquele sabor, ele vai lembrar disso, e de repente ele não estava comendo nada, mas aquilo ali que ele ama, ele vai aceitar. E isso eu digo sempre, é uma porta de entrada, porque a gente tem pacientes às vezes, que não querem nem abrir a boca para a gente começar algum estímulo, e não tem como obrigar. A gente vai discutir com um paciente com demência, querer obrigar, não tem, eles vão resistir cada vez mais e vai conseguir cada vez menos evoluir com eles. Então, sempre procurar. Não dá para contrariar, né, Juliana? Entrar em conflito é a nossa pior hipótese, porque é bem o que a Luane disse, a gente vai só perder. A gente perde sempre se a gente entrar em conflito. Então, a gente precisa, de alguma forma, e se é em casa, e esse familiar, a pessoa que está com ele já sabe o seu histórico e sabe bem os seus gostos, se torna bem mais fácil de fazer esse cuidado, né? Eu sempre, quando os clientes vão lá para o Dolce Vita, eu sempre anoto tudo o que eles gostam de comer e o que eles não gostam com os familiares junto. Porque nesse momento é muito importante a gente ter como ofertar, tipo, não vou comer. Ah, tá, mas daí tu ofereceu comida na janta e a pessoa tomou café a vida inteira. Não adianta oferecer comida, ela não vai comer se eu não ofertar o café. Então, a gente precisa ter esse conhecimento do cliente ou da pessoa que a gente cuida para que melhore a alimentação. Tem que sempre procurar uma forma de fazer uma parceria para ele aceitar e não tentar contrariar ou colocar força, que isso não vai funcionar. E às vezes acontece da gente não conseguir realmente, né? E aí tem que procurar ajuda, tem que ver o que é possível fazer, se de repente tem alguma patologia associada, né? Pode ter algo mais grave. Às vezes, quando tem a demência, nesse caso específico aí que fizeram a pergunta, às vezes pode ser até dor, né?
está com dor de garganta, não sabe referir que está com dor de garganta e não come mais. E não sabe dizer que não consegue engolir, ou que está com dor de garganta, ou qualquer coisa do gênero, né? E às vezes também na demência acontece de tô com dor de ouvido e a dor é no estômago, né? Então a gente precisa ser tá muito ligado nos sinais, nos sintomas, para poder identificar o que é real. E uma coisa que eu sempre digo, a dor é verdadeira até que eu prove o contrário, não importa o nível de demência. Que as pessoas falam, ah, não, eu sempre falo que tá com dor. Ah, não, não sei o quê. Prova que ele não tá com dor, e aí a gente conversa. Até que eu prove isso, essa dor existe. E existe aonde ele está referindo. Ah, dói a minha mão, tem uma lesão no pé, eu vou olhar a mão, ver se não tem nada na mão, e depois tentar entender que essa dor é no pé, mas sempre ficando atenta à mão que ele está referindo, né? Que esse cliente está referindo. Porque negligenciar a dor, principalmente na demência, é muito perigoso, porque como ele não sabe referir, se ele refere dor, normalmente a dor é muito intensa. Porque ele não refere dor na demência, assim, é muito pouco comum que o paciente com demência fique referindo, ah, dói aqui, dói ali, dói lá, porque ele perde essa referência de dor. Ele fala dor sem perguntar. Sempre eu digo isso assim, ó. A gente não pergunta, ah, Luane, tá com dor de ouvido? Eu tô induzindo tu me dizer que sim. Principalmente, assim, quanto mais demência tiver, mais eu vou induzir. Então, eu não pergunto para paciente com demência se ele tem dor. Ele referiu que tem dor, eu observo, aguardo, espero ele referir de novo. Ele referiu de novo, pode ter certeza que ele tem dor. Então, às vezes pode ser só uma dor e a pessoa não está comendo, não sabe mais falar que está com dor, né? A Leide está aqui. Boa noite para quem está aqui agora. Eu estou dando boa noite de novo. Eu vi que tem a Juliana Manarim. Vivian está aqui, o tema é muito relevante. A Vivian é a nossa parceira, né? Também de plataforma, também de Dolce Vita. A Vivian é fisioterapeuta. Até ela pode vir contribuir. Eu acho que a Vivian vai ser uma das próximas aqui agora. Vou ver como é que ela está lá na casa dela, na família dela, enfim, esses trabalhos online, a gente bem sabe que a gente precisa dedicar o tempo, e quem tem filhos pequenos, então, precisa ainda da ajuda do companheiro, para que o companheiro contribua, né, ficando com a criança, no caso da Vivian, né, que tem o Gabriel. Lede está por aqui, boa noite, Lede, esse tema é muito relevante, está de novo, a Lede está aqui, beijo, Lede, obrigada que tu está aí, tu tem alguma pergunta, já faço para as gurias. Nós já hoje tivemos grandes aprendizados aqui, eu saí de cena e fiquei olhando o Insta, olhando as perguntas, tanto dentro do como cuidar idoso, e estou revisando agora aqui também, junto com o Arthur, e estava vendo o quanto as gurias sabem, e eu não me canso de dizer isso, né, o quanto as gurias contribuem, né, com esse projeto, e contribuem com tudo que elas sabem, com né, essa boa vontade, essa generosidade, isso é tão grandioso, é muito mais até do que as informações, né? E, enfim, a gente sabe, nós que trabalhamos, eu não trabalho diretamente, mas eu trabalho com os familiares, eu também tenho pais, eu também vejo isso tudo acontecer, porque eu estou diante da geriatria esse tempo todo, esses 11 anos, e a gente sabe o que é um idoso quando consegue se alimentar. Né? E o que é o nosso socorro quando chega uma fono, um exemplo, né? Meu Deus, a gente não sabe mais o que fazer, vamos chamar a Luane, né? Então, daí vem aquela profissional e ela começa a fazer algum trabalho, e o exemplo do picolé que a Luane deu, e ela consegue começar a alimentar aquela pessoa, né, que a gente está tentando cuidar, e que os familiares estão pagando nós para cuidar, né? E, enfim, querendo que esse idoso tenha saúde, tenha o mínimo, né? Tu não pode ter dores, tu não pode passar fome, às vezes tu não tem condições de melhorar, de sair correndo, mas tu
o mínimo, eu não sei como você chama isso, Ju, mas é tu ter uma condição digna, né, de vida, daquela vida que está ali naquele momento, né, que seria não sentir dores, estar bem alimentado, bem nutrido e bem hidratado, né, que são os cuidados paliativos, né. Eu acho que é eu sempre digo, o É. conforto em todos os sentidos, né, da palavra. Se a gente conseguir manter as pessoas que a gente cuida com conforto, a gente consegue atingir um objetivo bem humano. Muito humano. A Aide está entrando aqui agora, estava olhando para o telefone, que está aqui no Instagram. A Aide é dona de uma geriatria também, lá em Cascavel. Se não me lembro se ela já está com 2, não sei. A gente prestou consultoria para a Aide também numa fase. Tudo bom, Aide? Pode também entrar pelo Facebook, é melhor estarem no Facebook, que a gente pode ler as perguntas e tem o suporte nos ajudando a ler as perguntas aqui para as gurias responderem, para nós responder e contribuindo também com o que vocês sabem. Esse canal é aberto para todo mundo estar aqui e dividir o que sabe. Tá bom? Muito obrigada, gurias. Quem entrou agora, eu vou falar que tem hoje, quem comprar, enfim, qualquer momento vocês podem adquirir os nossos materiais, né, que são até, não está aqui nutricionista hoje, mas ela falou muito, muito bem, esse livro é uma riqueza, dieta integral e alimentação pastosa, tem tudo que a Luane sabe aqui também, quase uma década, tudo que ela faz no Dolce Vita. A Juliana escreveu esse aqui, com tudo que são os cuidados da manhã, da tarde, da noite e da madrugada. Tem um pouco da história do Dolce Vita aqui, 11 anos de história. E a Luane, que está aqui conosco também, deglutição, cuidados básicos. E quem adquiriu os materiais hoje, através dessa live, enfim, ou depois compartilhando essa live, ou pelo canal do YouTube, eu vou ver. E aí, vocês podem agendar com as nossas profissionais uma consulta gratuita também, tá bom? Isso aí está incluso no material. E quem quiser fazer perguntas, podem fazer as perguntas pelos comentários do Facebook, e nós vamos estar respondendo, tanto a Luane, quanto eu, quanto a Ju, a hora que a gente vê, a gente vai estar respondendo. Nossos telefones estão também nas bios, tá bom? A gente deseja uma ótima noite a todos. Acredito que a nossa próxima live vai ser sobre ou fisioterapia ou sobre cuidados paliativos. Eu te agradeço, Luane. Nos encontraríamos de novo. Mana, eu só vou complementar com a Luane aqui, que aquela pergunta veio mais uma fala, que aquela senhora fala que tudo é duro. Então, a gente leva bem a pensar o que a gente estava falando, né, Luane? Ela reclama que é duro e ela não gosta dos sabores. E ela gosta de flan, de coisas assim. Também gosta de X. Enfim, um sabor mais forte, né? Talvez ela até esteja perdendo o paladar, né? Que pode acontecer. Então, o sabor mais forte leva ela a gostar. E a consistência, se ela gosta do flan, é muito importante que seja nesta consistência. E talvez tentar um alimento nessa consistência com mais tempero, né, Luane? Cuidar também, de repente, pode ter algum problema com a prótese dentária, com os dentes, né, duro. Então, assim, tem que ver. De repente, tá com dor de dente, ela não sabe dizer, tá dizendo que o alimento tá duro. Então, é uma questão de passar para aquela consistência que ela refere, que é mais seguro e que ela tá aceitando, e tentar investigar o que está acontecendo que ela tá referindo isso. A gente tem que levar a sério os idosos, tem que ouvir eles, né? Tratar eles como adultos, com uma experiência enorme de vida, e não ficar negligenciando, achando que estão inventando, que é mentira porque está demente, que não sabe o que está falando. Então, assim, tem que considerar. E o que acontece muito também é que quando a demência está iniciando, a família não identifica isso, né? E aí tá tudo bem que a vovó não come, porque a vovó tem total condição de discernir isso, só que a vovó não tem discernimento para isso mais, né? Então, esse momento da transição entre ela vem bem e evolui para uma demência, ele é extremamente delicado, porque precisa a família aceitar que ele está com demência e precisa entender toda essa demência em evolução para começar a conseguir
lidar com todas as situações que vêm junto com a demência, né? Isso aí. Estava aqui dando um tchauzinho para o pessoal. Pessoal, quem está aqui, quem gosta desses bate-papo, quem quer sugestão também, tipo, a Ju está lendo as perguntas da cliente. A gente chama de cliente, porque nós trabalhamos na geriatria, a Luane trabalha no hospital, ela chama de paciente, trabalha na clínica também, chama de paciente. Então, independente que seja, a gente pode chamar da mãe, entendeu? Nós temos a Maninha, que a gente até encaminhou a mensagem para ela agora, que é a enfermeira. Ju, a mãe, a Maninha adorou aquele outra live que tu fez, Luane, que era sobre, que tu falou de uma colherzinha, lembra? Os cuidados durante a deglutição. Isso. Prevenção da aspiração. Exato. Então, assim, foi uma riqueza para ela essa tua informação. Até quem não assistiu pode assistir. Dentro do Como Cuidar Idoso, aqui do Facebook, estão todas essas lives gravadas, tá? Então, é só chegar lá e assistir, tipo, 1 hora, ok. Vai passando, vai achando o tema. Tem muita contribuição que a gente já fez, tá bom? Obrigada, Ju. Obrigada, Luane. E obrigada a todos vocês que nos assistiram até agora, que nos assistem. Então, nós pedimos que vocês compartilhem o nosso trabalho, que vocês vão estar contribuindo para a continuidade desse trabalho, que é muito mais do que do Dolce Vita, muito mais do que Como Cuidar Idoso. É um trabalho exatamente como a Luane que falou agora. É desse tom, os idosos precisam ser levados a sério, estamos falando sobre cuidado, estamos falando sobre ser humano. Isso é grandioso. Muito obrigada, Luane. Tua participação sempre é, enfim, de vocês todos. Eu não me canso de elogiar. Nós temos um grande time, isso eu tenho certeza. Obrigada. Tchau, tchau. E até a terça. Boa noite. Boa noite. Tchau.